Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente está começando uma série de vídeos sobre glosas médicas, que é um tema que é muito polêmico, tanto por parte dos prestadores de serviço quanto por parte das operadoras. Nesse primeiro vídeo dessa série, a gente vai falar sobre as glosas para consultas, né? Consultas e retornos. Uma das coisas que mais acontece no mercado é os médicos terem glosas pelos atendimentos que ele realizou. E isso tem um monte de fatores por trás disso. A primeira questão que precisa de ficar bem clara é que os processos precisam de ser corretos. Então o médico ele precisa alinhar bem com a secretária, com a equipe administrativa da clínica dele sobre os prazos de consulta e retorno. Então ele precisa estar orientando e verificando sempre essas questões dos atendimentos. Existem algumas operadoras que têm sistemas de agenda e o médico não é obrigado a utilizar aquilo ali se ele não quiser disponibilizar a agenda dele para a operadora. Mas algumas cooperativas médicas elas já têm essa prática, até para verificar os prazos de atendimento que a ANS impõe para as consultas de determinadas especialidades. E então isso é uma coisa que força muito o médico a adotar a agenda das operadoras. E isso acaba gerando uma série de impactos sobre a vida do médico e o atendimento que ele realiza. A primeira coisa que eu recomendo sempre é fazer a primeira consulta com um tempo maior, não fazer aquilo ali em 15 minutos, fazer uma boa anamnese, levantar os históricos clínicos com o paciente. O ideal é que o paciente ele traga resultado de exames anteriores para você não perder muito tempo na análise e faça medicina baseada em evidência, né? A maioria dos médicos simplesmente requer muitos exames e ele acha que isso está maravilhoso. Não está. O ideal é que você peça os exames certos na medida que você identifica as, as possíveis causas daquela do atendimento daquele paciente. Fazer isso baseado em evidências é muito mais seguro, tanto para o médico quanto para o beneficiário. É, Conhecer as regras contratuais do seu plano de saúde que você está atendendo. A maioria dos médicos eles não conseguem entender as cláusulas ou eles são muito mal orientados sobre elas. É claro que o médico não precisa de entender daquilo que ele está. Ele entende de consulta, ele não precisa de entender do contrato em si. Mas é sempre bom ele conhecer os principais termos, em termos de valorização, prazos de retorno, recursos de glosa. Ele precisa de ter pelo menos noção do que está acontecendo com a operadora. Muitos médicos, principalmente de algumas especialidades, eles têm alto número de glosa porque simplesmente não ficam atentos à questão de prazos e envio de faturamento correto. Então, conhecer essas condições contratuais e estabelecer elas junto com a sua secretária, com a sua equipe de atendimento da sua clínica, é super importante. Quanto mais eles conhecerem essas regras, melhor vai ser o seu fluxo de trabalho, né? Treinar muito as secretárias. As secretárias são simplesmente a maioria dos médicos vê simplesmente como uma marcadora de exames e uma pessoa que envia o faturamento para ela do plano de saúde no final do mês. Não é. A secretária é uma porta de entrada do seu negócio, né, da sua clínica, e ela precisa estar constantemente treinada, capacitada para fazer o seu serviço bem feito e evitar o problema das glosas. A maioria dos problemas de glosa, elas não são culpas do médico, mas eles são erros operacionais que advindos da secretária. E isso é muito complicado. Você assumir esse posicionamento de que sua secretária deixa a desejar nesse quesito. Então, se você
está relacionando com ela pela primeira vez, ou você já conhece a pessoa e ela tem uma boa experiência, não deixe de fornecer capacitação, treinamento para essa pessoa. Mesmo que você não enxergue naquela hora o valor agregado daquilo, mas é muito importante. Ela precisa de estar segura para fazer os processos dentro dos sistemas das operadoras, né? E ela tem que saber a quem recorrer, os contatos das operadoras para esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de tratativa. E eu acho que é muito importante, e os médicos, nenhum, grande maioria, né, para não dizer nenhum, fazem um correto tratamento da sua agenda. A agenda é muito importante, né, o planejamento da agenda. Quando você planeja suas primeiras consultas, os retornos e as consultas de acompanhamento, você define prazos e tempo disso, procure realmente cumprir aquele prazo. Eu sei que a vida do médico muitas vezes ela é muito corrida, né? Ele não tem tempo. Então ele acaba deixando o atendimento comprometido por causa do volume que ele precisa de faturar, né? Para ter participar em congresso e tudo mais, receber representantes. Então é muito importante que ele centre o foco na agenda, principalmente nos primeiros momentos, exatamente para evitar essa questão do, das glosas, dos problemas assistenciais, da secretária ser estressada por paciente porque o médico não chegou, o médico está atrasado, o médico demora muito, né? Então esses motivos de insatisfação, eles são pontuais principalmente por causa do próprio médico, né? Às vezes a secretária encavala 40 consultas num dia. Você acha que isso vai gerar um bom atendimento, uma boa percepção de atendimento? Você acha que a sua secretária vai precisar de fazer horas extras para acompanhar o seu ritmo de trabalho? Então, esse detalhe ele pode parecer insignificante, mas ele é de extrema importância na sua organização. E não acredite nesses coaches que falam que você vai ter agenda lotada. Como você tem uma agenda lotada, fila de espera. Fila de espera do paciente não é um indicativo que aquele médico é bom, não é um indicativo de uma qualidade assistencial e simplesmente indica que o médico atende mais do que a capacidade dele e ele não reserva tempo suficiente para participar de congresso ou atualizações da área dele, né? E o médico ele tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre acompanhando os artigos que são publicados da área dele ou áreas correlatas que ele entenda que precisa de entender para o atendimento ao paciente. E ele não pode jamais deixar de analisar a agenda e o comportamento da agenda. Quando você está começando sua carreira médica, reserve um tempo exatamente para planejar isso. Quanto tempo que eu quero que a primeira consulta dure? Quanto tempo que eu estimo que uma consulta de retorno deva ter? E quanto tempo que eu preciso estimar para fazer a parte burocrática, a parte administrativa da minha clínica, né? Não transfira essa responsabilidade só para sua secretária, só para a equipe de atendimento da clínica. Seja responsável por isso também. É um primeiro fluxo básico para você evitar as glosas. Para quem eu não falei isso antes, mas para quem é do mercado de saúde, sabe que as glosas são aqueles atendimentos que a operadora se nega a pagar porque foram detectadas inconsistências. E algumas especialidades são campeãs nesse tipo de ocorrência, principalmente oftalmo, pediatra, por causa da confusão de consultas e exames, né? Então isso tudo gera um desconforto tanto para o paciente quanto para o médico e até mesmo para a secretária, né, que ela se sente perdida. E cada convênio tem suas regras específicas. Então o ideal é que você tenha o seu sistema de informação médica
ou contrate uma empresa especializada em auditoria para treinar e capacitar sua equipe administrativa ou sua secretária para entender os fluxos de cada convênio, de cada operadora. E que isto gere um retorno para você ter o menor número de glosas e não pense apenas em resolver problema, fazer tacação de serviço, né? A maioria dos médicos, eles jogam serviço para lá, pedem bilhões de exames e o paciente acha que está sendo bem atendido porque ele pediu 500 exames, né? Além de ser um desperdício de recurso, não é uma prática adequada. Você não está fazendo medicina baseada em evidência. E os consultas de acompanhamento são super importantes e são um exemplo de fidelização daquele cliente. Então você precisa de educar também seu paciente. Se ele gosta do seu atendimento, ele vai ficar como um recorrente para você, né? E respeitar principalmente os prazos de retorno, né? Cada operadora trabalha com um prazo específico de retorno, algumas 15 dias, outras durante 30 dias. Então fique esperto, principalmente com essa questão para a administração da sua clínica, para que você evite glosas de consultas dentro do período de retorno, que é muito comum acontecer. E eu bato de novo nessa tecla. Não acreditem em coaches que falam que você tem que melhorar seu desempenho de atendimento baseado em fila de espera. É a pior visão que existe dentro da medicina. A primeira coisa que você está fazendo é que você não vai fazer uma boa prática médica, você vai gerar insatisfação e você não vai ter resultado financeiro real. Fila de espera não significa alta demanda por, por, pelo seu atendimento. A fila de espera pode ser alta demanda daquela especialidade e tem poucos médicos credenciados naquela especialidade. Entendeu? Não existe uma fórmula, um treinamento que vai te dar resultado sobre isso. A maioria disso é enganoso, é factoide, não é baseado em evidência e você vai cometer muitos erros se você manter a agenda lotada. Você precisa de respeitar os seus limites, o limite da sua equipe, né? E entender que aquele processo de atendimento, ele começa não na consulta, mas desde a recepção de sua secretária orientar corretamente o beneficiário, né? De você fazer um bom primeiro atendimento, de você fazer um bom acompanhamento, de você não exagerar no pedido de exames, porque aí a sua prática médica vai ser melhorada, você vai ter melhores resultados de fidelização ao cliente e você vai poder realmente atender bem o cliente em todos os aspectos. Então isso é importante, você estar sempre pensando desse jeito. Não pense em volume, pense em qualidade. A jornada do usuário, que eu sempre falo, a jornada de experiência do usuário, ela começa, né, não só na operadora, mas com o médico atendendo bem. Amanhã a gente vai falar também sobre as glosas médicas, mas no ponto de vista da operadora. Hoje a gente falou só sobre o ponto de vista do médico, né? Do clínico, cirurgião. Então essa série de vídeos que a gente vai fazer um sobre cada aspecto dos atendimentos de saúde, da consulta à internação, né? Então essa série de vídeos ela vai durar um pouquinho de tempo para a gente discutir esses casos. Deixe seu comentário, dê o seu like, é muito importante. Compartilhe o canal, se inscreva e desejo um bom dia de trabalho a todo mundo. Até mais, até o nosso próximo vídeo de amanhã.